Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já deixa o like, se inscreve aí embaixo pra gente bater a meta de 55 mil inscritos. E rapaziada, sabadão tivemos aí o fim do Campeonato Brasileiro e aí o que começa é mercado da bola. Muitas novidades pra vocês hoje. Mas antes também, peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão, rapaziada, tem bastante novidade sobre o Coringão lá pra vocês também. Então, já segue o John, se inscreve aqui e vamos que vamos. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Ô, rapaziada, meu olho tá vermelhão hoje, né? Se não melhorar pra amanhã, eu acho que eu vou no oftalmo, né? Oftalmo. Vou ter que ir no médico, ó. Esse daqui tá suave, mano. Isso aqui vermelhão. Ver se não é conjuntivite, né? Esse bagulho que dá no olho, né? Bom, vamos pra primeira notícia. Infelizmente, tá? Já começo dessa forma. Infelizmente, o Roberto de Andrade abriu a coletiva de pós-jogo, que inclusive saiu no meio da madrugada. No meio da madrugada saiu a coletiva pós-jogo do Corinthians. E a frase dele foi a seguinte: informamos a todos a permanência do treinador Silvinho para 2022. E aí ele quer que o torcedor do Corinthians fique feliz de que jeito? Qual que é a expectativa do torcedor com esse cara no comando? Qual? Qual? Me explica! Me mostra! Pô, pelo amor de Deus. Pessoal perguntando um monte de coisa pro Silvinho. Pô, Silvinho, seu time no segundo turno não venceu nenhuma fora de casa. É, mas aí tá pegando só um recorte. Porque o time joga um primeiro e um segundo turno. Jura? Não, porque em momento algum o Corinthians esteve próximo do rebaixamento. Isso daí, Silvinho, é o mínimo que se espera do time do Corinthians. Então, o cara tá se gabando porque em momento algum o time ficou perto do rebaixamento. E esse é o treinador que Roberto de Andrade, Alessandro e Duílio estão batendo o pé para 2022. E para fechar, teremos aí uma coletiva de imprensa do Roberto de Andrade e do Alessandro na terça-feira, tá? Então eles vão responder algumas questões aí sobre planejamento, talvez até sobre contratações e tudo mais. Fica essa expectativa aí, mas pô, já de começar falando que o Silvinho é o treinador para 2022, cara, já desanima. Eu já falei aqui diversas vezes, já mostrei diversas vezes, cara. Não faz sentido continuar com esse cara. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida. Rapaziada, agora falando sobre o menino Fagner, tá? Nosso lateral direito aí foi expulso no último jogo aí contra o Juventude, já no finzinho, né, da partida. E o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai oferecer uma denúncia contra o jogador. Tá, eles vão denunciar aí o Fagner. Não se sabe ainda qual artigo, tá? Eles estão estudando se vai ser jogo brusco grave ou conduta violenta, tá? E aí, pra quem não viu o lance, foi uma falta, né? Perto da linha de fundo ali do Corinthians, com a lateral, bem perto do escanteio, né? O cara caiu meio que em cima da bola, a bola saiu pela lateral, assim, ó, rolando. Fagner foi pra chutar a bola com tudo, chutou só o cara. Só o abdômen do cara, mas deu uma trauletada. Pegou bem pego mesmo, rapaziada. O árbitro nem pensou, vermelho e tchau, rua. E aí, pra mim, assim, se o Fagner for julgado, suspenso, sei lá, com 2, 3 jogos, pra mim, eu tô de acordo. Eu tô de acordo porque pra mim foi muito errado o que o Fagner fez, tá? Muito, não faz sentido a atitude que ele tomou. Não cabia pro jogo, não cabia. E, pô, a gente já vê eu sei que muitas vezes o jogador paga pelo histórico. Muitos cartões que o Fagner leva não são merecidos, tá? Ele não merecia levar o cartão, mas porque é o Fagner ele leva. Mas nesse lance ele exagerou e ponto. Finalizando esse ponto do Fagner, que ele vai ser denunciado, aí tem julgamento, um monte de coisa, toda aquela burocracia. Eu pergunto para alguém do STJD, por que não denunciaram o Thiago Heleno? Que deixou o Adson mais de um mês fora. Lesionou o cara ficou mais de um mês fora da equipe do Corinthians. Por que isso daí não aparece, ninguém denuncia, não vai pra lugar nenhum? O Fagner vai. Se é um Felipe Melo da vida que tá marcado, vai. É sempre carta marcada, cara.
Lembrando, pra mim, o Fagner merece uma punição. Mas outros merecem também e passam impunes, cara. Esse que é o problema. Esse que é o problema pra mim, mas quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do Fagner. Vai ser denunciado e aí vai pra julgamento pra gente ver qual será a punição do jogador. Bom, agora falando sobre o planejamento do Corinthians para 2022, e aí eu já vou pontuar desde o começo, tá? Planejamento financeiro, planejamento de dinheiro, cash, money, dinheiro. A parte financeira, tá? O Corinthians contratou as duas empresas lá, consultorias financeiras e tal, já para ajudar a gente nesse pagamento das dívidas, fechar alguns acordos. Fizeram as estimativas para o Corinthians de 2022 fechar o ano no azul, tá? Então assim, o que o Corinthians precisa fazer em 2022 para fechar o ano no azul? Que aí, quando você bate o olho, você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é de um time que acabou de subir da Série B para a Série A. Só pode. Mas volto a frisar, e aí vou explicando durante o processo. É a parte financeira. A meta de orçamento do Corinthians projeta o seguinte desempenho. Ficar em 7º lugar no Brasileirão, chegar na semifinal do Paulistão, 8ª da Copa do Brasil, e aí lembrando que o Corinthians vai disputar a Libertadores ano que vem. Então não joga aquela primeira fase da Copa do Brasil. Já entra nas 8ª. E na Libertadores, alcançar as 8ª de final. Então, só passar da chave. Na hora que você olha, você fala, mano, 7º lugar do Brasileirão. Semifinal do Paulista. Copa do Brasil 8ª, Libertadores 8ª. Se o time tá buscando isso, pelo amor de Deus. Só que aí, mais uma vez, é a parte financeira. Para o Corinthians fechar o ano no azul, ele tem que alcançar essas metas. Terminar em 7º no Brasileirão, chegar na semifinal do Paulista, 8ª da Copa do Brasil e 8ª da Libertadores. Então, é uma meta totalmente alcançável. O que passar disso, o que vier de premiação, um possível título, é mais dinheiro que entra para o clube. Entendeu? Mas a meta deles é essa para fechar o ano com o azul. O Corinthians vai gastar dinheiro que pode pagar dentro dessa meta. Se passar, é mais dinheiro para o clube, melhor. Aí a gente pode discutir depois quais são as metas do clube enquanto time de futebol, tá? A meta não, é vencer tal campeonato, chegar na semifinal de tal campeonato, brigar pelo Brasileirão, aí é outra coisa. Isso daqui a gente está falando sobre a parte de premiação e eu quero saber a opinião de vocês. Para mim é algo muito pé no chão do nosso departamento financeiro para não fazer loucuras. Vai gastar o que pode pagar. Vamos fechar mais um ano no azul, é a meta, contando aí com 2021, né? Eles querem fechar também 2022 no azul e é o caminho, cara. Se a gente quer parar de dever, vai pagando, vai pagando, vai pagando e sempre fechar no azul, sempre fechar no azul. Se fechar no vermelho, fica complicado. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, o Gabriel Barbosa, tem gente que chama de Gabigol, e pra mim é Gabriel Barbosa, foi no Podpah, um podcast aí bem famoso, inclusive é o mais famoso, né, do Brasil, dando uma entrevista, falou sobre toda a carreira dele, questão do Flamengo, Santos, quando ele saiu pra Europa, a seleção brasileira, da vida dele, falou de tudo. E aí, ele entrou no assunto Corinthians, tá? Na verdade, ele citou um caso na vida dele sobre o Corinthians. E aí eu vou trazer pra vocês. Era na época que ele tava na Inter de Milão e foi emprestado pro Benfica, tá? E ficou aquele rumor se ele retornaria ao Brasil. O Gabigol falou o seguinte: houve muita especulação na época, mas a Inter não deixava eu fazer o que eu queria. Eu queria vir para o Santos, não ir para o Benfica. Minha vontade sempre foi vir para o Santos. Mas o Santos estava quebrado e ainda está quebrado. Foi aí que conversei também com o Corinthians e com o São Paulo, outros times também, porque eu queria voltar ao Brasil. Eu queria vir para a minha casa, perto da minha família, dos meus amigos, não sei o que acontece, tá? Então ele falou bastante sobre essa época da Europa dele, que muita gente pega no pé, que ele não deu certo, né, na Europa, não conseguiu aí alcançar
as metas que ele queria, ser titular, fazer gols e tudo mais. Então, muita gente fica no pé do Gabriel Barbosa nesse sentido. E aí ele revelou que teve propostas do Corinthians, do São Paulo e de outros clubes. Tá? Então, outros clubes tiveram interesse na contratação do Gabriel na época que ele ainda estava na Europa, tá? Antes de retornar para o Santos, antes de vir para o Flamengo. Que aí em 2018, né, ele retorna para o Santos por empréstimo e depois vem para o Flamengo. Então, assim, pô, na época, 2018, o Corinthians estava, meu Deus do céu, ganhou o Paulistão e aí Deus nos acuda. Loucura. Loucura, 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 loucura. Tá? Muita loucura, inclusive. Então, assim, a contratação do Gabriel naquela época, principalmente por empréstimo, seria muito boa para o Corinthians. Muito boa. Só que agora, nesse momento, é algo já meio que... Pô, como que eu posso colocar? Muito difícil de acontecer. Tá bem estabilizado no Flamengo. Não vejo, pô, pelo menos nas 2 próximas temporadas, o Gabriel saindo do Flamengo e indo para outro time brasileiro. Não vejo de verdade. Possa ser que ele vá para algum outro clube fora do país e aí quando retornar para o Brasil possa escolher outro clube brasileiro, que não seja o Santos ou o Flamengo, tá? Mas nesse momento muito difícil. Foi uma conversa do passado, um interesse do passado, tá? E aí eu quero saber a opinião da fiel torcida se naquele momento seria uma boa contratação para o Corinthians o Gabriel Barbosa. Bom, agora... Cara, é até difícil, viu? É acabar o campeonato, mercado da bola, especulação, isso e aquilo, e vai, não vai. Por quê? Já surgiu na mídia o interesse da equipe do Palmeiras em contratar o Felipe Coutinho por empréstimo. Tá? O Coutinho tá em baixa lá na Europa, no time do Barcelona, e veria com bons olhos um retorno ao Brasil. Tá? Essas são as informações que o pessoal tá passando. Eu vi diversas páginas do Palmeiras, e aí o pessoal falando que o Coutinho é amigo próximo do Renato Augusto e do William, e que o Corinthians teria interesse em contratar o Coutinho por empréstimo. O pessoal até fala aqui, ó. Corinthians prepara a proposta para trazer de volta ao Brasil, e o fator Silvinho ser ex-jogador do Barcelona pode dar um passo à frente do Palmeiras no negócio. Tá? Então o pessoal até colocou que o Silvinho teria uma boa relação com o Barcelona e isso ajudaria na negociação com o Coutinho. Tá? O que eu tenho para vocês sobre essa negociação é que não existe nada entre Corinthians e Felipe Coutinho, Corinthians e Barcelona no interesse do Coutinho. Nada. Não tem, o Corinthians não vai trazer Felipe Coutinho, o Corinthians não vai tentar trazer o Felipe Coutinho. Não está interessado no jogador. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Vamos ficar atentos aí que é muito nome que surge. Agora, quero falar sobre o zagueiro Canu do Botafogo. Tem contrato aí com o Fogão até dezembro de 2022, certo? E o Jorge Nicola falou que o Corinthians está negociando a contratação do zagueiro Canu. Porque o Corinthians está de olho sim em um zagueiro para 2022. É um desejo da nossa diretoria. E aí o Jorge aproveitou que o Canu estava em alta e tudo mais. Falou, não, já vamos cravar o Canu no Corinthians. O Corinthians tem interesse, está negociando. Não vem. O Canu não vem para o Corinthians. Não vem. Tá? Não, do Corinthians não tá interessado, não quer o jogador. O que eu tenho é isso, que o Canu não vem pro Corinthians, tá? Essa informação é do Jorge Nicola, o Corinthians estaria negociando, que ele poderia chegar já para 2022. Não procede, viu, rapaziada? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, agora para completar esse ciclo, um tal de Nilson César, tá? Locutor esportivo da Rádio Jovem Pan de São Paulo, cravou Douglas Costa no Corinthians na próxima temporada e que a nossa diretoria também estaria buscando a contratação do Rodriguinho do Bahia. Por qual motivo? Bahia e Grêmio foram rebaixados. As cotas de televisão da Série B estão baixíssimas. Então, o corte que vai ter no Bahia e no Grêmio é enorme. Vai enxugar a folha salarial
reformular o elenco. E aí o pessoal já aproveitou. Não, Douglas Costa no Corinthians ano que vem. E o Corinthians está tentando a contratação do Rodriguinho. Notícia falsa. Não tem. O Corinthians não negocia com Douglas Costa. O Corinthians não está tentando a contratação do Rodriguinho. Tá? Não, não e não. Agora a opinião do John sobre esses dois nomes. Do Rodriguinho, pra mim, não tem nem por que a gente buscar esse jogador agora, tá? Respeito a história dele no Corinthians, como todos. Rodriguinho foi um cara importantíssimo aí nos últimos anos pra gente, tá? Principalmente ali em 2017, na conquista do Paulista, do Brasileirão e tudo mais. Mas assim, um jogador que tá roubando só dentro de campo. Tá igual o Casares, só joga com a bola no pé, não dá um pique. Não dá pra trazer jogador assim pro Corinthians. Não corre mais, só quer a bola no pé. Com a bola no pé, Rodriguinho tem qualidade. Isso ninguém discute. Mas é um cara que não dá um pique daqui e ali pra fechar a marcação. É um a menos sem a bola. É um Benítez da vida, é um Casares da vida, tá? Pô, John, você tá de brincadeira. Tá bom, ele é armador do Bahia, o Bahia foi rebaixado. Tá? Não por culpa dele, mas é um cara que não tá jogando em alto nível. Sobre o Douglas Costa, se ele aceitasse um salário de, sei lá, 150, 200, 250 mil, eu traria pro Corinthians, que é um jogador, assim, sensacional. Sensacional, tá? E aí, nesse valor, por exemplo, 250 mil, pode ser até banco, pode ser até uma opção. John, tá doido? Ué, o Jonathan Cafu ganhando 300 mil por mês era banco? Por que o Douglas Costa com um salário, se for abaixo disso, não pode? O problema é o Douglas Costa aceitar um salário desse, né? Tá ganhando, meu Deus do céu, 1,5 milhão por mês lá no Grêmio. Será que ele aceita baixar tanto assim o salário pra fechar com o Corinthians? Se fosse, por mim, beleza. Pra ter um jogador desse nível. Pô, mas não jogou nada no Grêmio. Cara, mas o cara é bom. Num salário baixo, eu aceitaria. Agora, não, passou de 300 mil, já nem... Tchau, Douglas Costa, não dá, não cabe no Corinthians, não tem espaço, não dá pra pagar. Um forte abraço e tamo junto. E aí, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Já trouxe aqui a informação que não tem interesse do Corinthians nesses dois jogadores, certo? Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!